Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa disciplina de geologia ambiental, né? Estamos vivendo um período muito chuvoso, era isso que a gente estava aqui conversando no bate-papo. Muito chuvoso mesmo. Todo o estado de Minas Gerais está em situação de alerta, né? Especialmente na região mais serrana, que a gente tem vários deslizamentos de encostas, né? E isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, porque, na verdade, dentro da disciplina de geologia ambiental, a gente vai trabalhar a questão dos processos geológicos que acabam interferindo, né, na ocupação humana e a nossa própria ação antrópica acelerando os processos que são processos naturais e muitas vezes resultando aí em desastres naturais, né? Eu estava perguntando aqui para o pessoal, né, se vocês já vieram para Ituiutaba, ou se onde estão, né? Como que está a questão das chuvas aí. E a gente tem, né, a região aqui da Isabela comentando que a cidade ficou debaixo de água, que as encostas deslizaram. E é isso mesmo que nós vamos conversar um pouco hoje, né? Região caos, as estradas estão complicadas, né? Fica difícil até o deslocamento nesse momento. Até o mais sensato é aguardar. Gabriela, o mais sensato nesse momento é aguardar, porque as estradas não estão muito tranquilas, né? Nesse momento aí. Janeiro é um mês bem chuvoso. Bom, deixa só eu ver aqui. Deixa só eu dar uma olhadinha no meu ambiente aqui do Canvas da geologia, porque eu tô vendo aqui que nós temos pessoas que ainda não. Acho que é o Matheus, né, Matheus? Que ainda não estão aqui na disciplina. Deixa eu voltar aqui agora. Bate-papo. Você pode. Pode tirar dúvida, Camila. Antes, deixa eu só colocar aqui, Matheus, por favor, você escreve aqui no nosso bate-papo o seu e-mail para eu poder cadastrar você na disciplina, que assim você já. A gente não deixa isso para depois, não perde tanto tempo. Mas, Camila, você quer ligar o microfone ou se você quiser escrever, fica à vontade, tá? Sarah, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, pode falar. É porque, assim, eu não lembro exatamente a palavra que a Sarah perguntou no fórum, mas, assim, era de origem tecnológica o acontecimento, certo? Certo. Eu tava pesquisando, mas eu não sei se eu entendi certo, sabe? Às vezes eu acho que eu misturei muita coisa. De origem tecnológica, eu tava pesquisando e aí eles falam que tem que ser de origem meio que por causa do homem, sabe? Então, tipo, indústria, algum acidente, alguma ocorrência relacionada a isso. Aí eu pensei assim, será que, por exemplo, as enchentes, deslizamentos, claro que isso tudo é acentuado pelo homem, só que tem mais a ver com algo meteorológico que a gente não pode controlar. Aí eu fiquei nessa dúvida, sabe? Eu não sei, eu não soube, eu não sei se eu misturei, se eu entendi certo. Aí eu fiquei com dúvida nisso. Não, entendi. Veja bem, quando eu coloco aqui algum acidente de origem tecnológica, a gente pode pensar em algo mais próximo daquilo que seria indústria, exploração de recursos minerais e naturais. Então, vocês podem pensar em termos de barragens, em termos de É, exploração eu até, mineral eu até citei o exemplo do derramamento de petróleo. também, Aí, também. porque eu tinha pensado nisso. Aí eu até vi um caso que eu também não sei se encaixaria, mas aí eu fiquei com essa dúvida também, que era assim, tem um rio, principalmente aqui em Minas, que na verdade ele é quase uma nascente.
eu não lembro o nome, mas eu sei que, assim, contaminaram tanto ele que estava sendo até um problema para a Copasa, porque ele estava contaminando outras regiões com resíduo tanto sólido e também líquido, né? Aí a Copasa estava tendo dificuldade em tratar a água para vinda disso. Aí eu fiquei na dúvida sobre isso. E também sobre, por exemplo, enchente, deslizamento. Eu sei que assim, a barragem também se aplicaria por conta do uso indiscriminado, né, de recurso, assim. Sim. Mas aí eu fiquei na dúvida sobre isso, assim, das enchentes ou até mesmo de deslizamentos. Aí entraria como como de origem tecnológica? Poderia entrar sim, né? Não estaria errado se você colocasse a questão do rio, por exemplo, né? Mas seria mais a questão de construção de barragens, porque quando a gente coloca a origem tecnológica, o que eu estava querendo dizer é mais essa ação industrial, sabe? Mais essa coisa em larga escala, não o acúmulo individual como, por exemplo, no descarte de resíduo sólido ao longo do tempo, tá? Mas não tem problema, quem colocou essa parte aí de, digamos, de poluição, né, da ação antrópica, interferindo, né, no uso exacerbado ou outras questões, não tem problema, que também está correto, é dentro dessa linha, tá? É que a gente vai trabalhar em outros momentos, outros exemplos também. Ah, sim, entendi. Obrigada, professora. Nada. Deixa só eu aceitar aqui, ó, Gustavo, Jones, que estão chegando. E por falar nesse registro 1, ou desse registro não, nesse fórum 1, eu gostaria de avisá-los e de lembrá-los, né? Quem ainda não fez, eu tinha proposto que essa atividade se encerrasse hoje, mas eu dei um prazo maior para até o dia 17, por conta que nós temos também alunos que estão chegando hoje na disciplina, tá? Para não ter esse prejuízo de nota aí. Então, até segunda-feira que vem, eu ainda estou aceitando o Fórum 1 sem prejuízo de nota, tá? Vou avaliar integralmente. Óbvio que quem já fez está liberado, não precisa refazer, não precisa editar, deixa lá, porque a gente, não hoje, mas a gente vai ter outras oportunidades também, tá? A nossa disciplina, pessoal, de geologia é muito isso. Geologia ambiental, neste momento em que vocês estão na graduação, é muito isso que a Camila acabou de comentar. A gente vai fazer várias pesquisas, né? A gente não tem práticas para serem realizadas em laboratório e também não faremos uma discussão presencial, mas os fóruns de atividade que eu trago, que vou trazer, são 4, né? Cada um valendo 25 pontos, para incitar que vocês pensem a respeito disso. Então, eu sempre vou trazer algo relacionado à nossa geologia, que vocês estão mais habituados, né? E aí, para responder com exemplos e buscar, tem que fazer pesquisa, vai gerar dúvidas, e aí a gente vai fazer essas discussões, né, no momento apropriado, ou posteriormente, ou quando surgirem dúvidas, podem ficar tranquilos, tá? Então, nesta disciplina de geologia ambiental, a gente vai sempre buscar aplicar os conceitos que nós até já vimos lá na geologia geral, só que agora com um novo olhar, né? Se vocês forem ver lá na primeira aula, na segunda aula, quando eu apresentei os objetivos da disciplina, a gente vai ver que, na verdade, agora os objetivos é compreender essa questão aí do homem como um agente geológico, né? Então, construtor e destrutivo também, em termos aí de aceleração dos processos que são processos naturais, né? E os impactos que isso traz para as civilizações, para as populações, porque não tem como a gente desvencilhar, né? Os recursos naturais, eles são utilizados tanto na indústria como no nosso dia a dia, para tudo, né? E muitos deles, né, desde a água até petróleo, a gente vai discutir aqui no contexto da nossa disciplina, tá?
A gente vai falar de acidentes também, riscos naturais, na próxima semana. Depois que comentarmos sobre o uso da água. Então, para hoje, eu compartilhei, deixa só eu... Compartilhei, não, eu já disponibilizei aqui no curso de Geologia Ambiental, aqui, lá no Canvas. Então, Matheus, que está chegando hoje na nossa disciplina, por favor, depois você confere o seu e-mail que você colocou aí no bate-papo. Veja, por gentileza, se não está no seu spam, porque o convite do Canvas muitas vezes vai parar no spam, né? E aí você aceita, por gentileza, o convite do Canvas para que você tenha acesso ao conteúdo da disciplina, tá? Então, só lembrando, né, se a gente voltar aqui lá no nosso... Eu vou compartilhar a tela. Peraí, onde que tá a minha tela? O bate-papo tá aqui. Ok, deixa eu só compartilhar a tela, porque quem não está acompanhando pelo Canvas agora, pode acompanhar pela minha própria tela, tá? Aqui estamos. Então, vamos entrar aqui na geologia ambiental, né? No primeiro módulo, vocês podem voltar e olhar, né, o cronograma inicial, desculpem, o plano de ensino inicial, e aqui a gente tem um cronograma para a gente mais ou menos se situar nos tópicos que serão desenvolvidos semana a semana, certo? Digo mais ou menos porque é sempre passível de remanejamento. O importante é a gente cumprir a ementa, tá? Que é aquilo que está aqui dentro do plano de ensino, ok? Então, lá nos objetivos, vocês podem entrar e observar no PDF da aula 1, que nós temos esta preocupação, né, de olhar agora a geologia a serviço, digamos assim, né, da ocupação humana, minimizando, sempre num olhar de duas vias, tá? Minimizando os efeitos, tanto os efeitos naturais com relação ao ambiente, quanto aos riscos para a ocupação, né? A fim de se diminuir os acidentes ou mesmo desastres. Então, aí a gente trabalhou um pouquinho de geodinâmica, e agora nós falamos, eu coloquei para vocês na nossa última aula, né, do ano de 2021, a geodinâmica sob o ponto de vista de inundações, deslizamento de terras e secas. Para isso, nós tivemos aí um texto, um livro-texto com três capítulos para vocês. Sabrina. Oi? Deixa eu te perguntar, o fórum ele tá pro dia 17, porque ele era pro dia 10, né? Mudou? Sim, eu acabei de mudar, Gabriela. Ah, tá, obrigada. De nada. Eu acabei de mudar o fórum, eu estava chegando nele aqui, ó. Então, para a gente realizar o fórum, vocês podem acessar esse PDF aqui, fazer a leitura do texto, né? E aí eu vou pedir neste fórum um exemplo de algum evento tecnológico, né, que tenha causado, que esteja relacionado a essas questões de inundação, deslizamento de terras e secas, que é o que principalmente afeta o nosso país, né? Nós estamos longe dos desastres ou dos efeitos dos processos que são relacionados à geodinâmica interna, por estarmos no meio da placa tectônica. Então, eu alterei aqui, o fórum seria para entregar hoje até as 23h59. Dei mais uma semana para vocês fazerem. Então, quem já entregou, tranquilo, não precisa mexer. Quem ainda ia fazer hoje, pode fazer também, tranquilo, não precisa mexer. Mas eu dei um prazo a mais até a semana que vem, porque às vezes está chegando hoje, né? Essa é a nossa primeira aula do ano. Então, pode ficar muito corrido para vocês. Então, façam com calma, pesquisem e dúvidas que vocês tiverem, entrem em contato comigo. Então, eu alterei. A data era para o dia 10 de janeiro, acabei de flexibilizar e colocar uma semana a mais para vocês, certo?
Então, para hoje, nós vamos trabalhar os processos geológicos e os fenômenos relacionados. Eu estou preparando esse conteúdo desta semana para que na semana que vem eu disponibilize para vocês o Fórum 2, tá? Então, no dia 17, eu vou disponibilizar o segundo fórum e aí já vai ser a nossa segunda atividade avaliativa da disciplina, ok? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Eu vou só passar em termos gerais para vocês, depois vocês consultem com mais tempo, né? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Deixa eu ocultar isso. Controlar o horário, porque são uma horinha para a gente fazer a chamada depois. Então, nós temos aí o objetivo, né, de reforçar o papel do homem, as forças da natureza, isso tudo já está lá no primeiro. E aí nós temos, por exemplo, o que nós vamos trabalhar na próxima semana, tá? Vamos relembrar um pouquinho sobre o processo de erosão. Nós temos a erosão natural, eu acho que isso já foi colocado em outras aulas, estou trazendo novamente para que a gente possa colocar aqui, nos preparar para o próximo fórum, tá? Então, o que é o processo de erosão? Vamos lembrar, né? É quando ocorre a evolução dos terrenos ou a evolução das rochas de uma forma lenta e contínua, de acordo aí com as condições de equilíbrio da formação do solo. Então, a gente tem a erosão e o intemperismo agindo de forma... Como que eu saio daqui? Aqui. Agindo de forma natural, de maneira a retirar um pouco, né, a cobertura ou a retirada da rocha daquele relevo e construção de novos relevos. Então, a gente vai ter expansão térmica, né, fazendo fraturas no interior dos corpos rochosos, em regiões de clima que tem uma grande oscilação de temperatura. A gente vai ter também o intemperismo químico, onde nós vamos acabar observando transformação do material que está ali disponível na rocha, tá? Então, o processo erosivo, ele é um processo natural e ele corresponde à retirada do material que está ali na área fonte, ou que está em, como que eu posso dizer? Em disponibilidade na superfície da crosta terrestre, tá? Isso ocorre de uma maneira natural, normal, porém, muitas vezes o homem a ação antrópica acaba acelerando. Se vocês forem lembrar de todos os fatores que interferem no processo erosivo que nós vimos lá no ambiente, nos estudos de geologia geral, a gente vai ver que a presença, né, de vegetação interfere, a inclinação do terreno interfere, o clima, por conta do tipo de chuva, interfere. Então, são vários fatores que interferem, né, na erosão natural e que, de uma certa forma, acaba sendo modificada esse processo e a intensidade do processo por conta da ação antrópica, né? Então, a gente pode ter perda de solos através do estabelecimento de vossorocas, né? A gente pode, olha aqui as vossorocas, né? Todo esse solo que é retirado daqui, ele vai ser acumulado em algum lugar. Onde? Né? Nas regiões mais baixas e mais próximas desse setor aqui. Geralmente nos lagos, né? Nos rios, desculpem. Acabando aí por assorear corpos de água, tá? Então, uma grande aumento, e essa consequência, por consequência, aumenta a produção de sedimentos, e esse aumento na produção de sedimentos pode levar ao assoreamento dos corpos de água, tanto de nascente quanto dos rios, certo?
com grande risco aí de deslizamento, né? Nas áreas urbanas, né? Vejam aqui essa cicatriz, deixa eu aumentar isso daqui para vocês verem. Isso daqui é uma cicatriz de um escorregamento, né? Nós estávamos aí comentando no início da nossa aula, né? As várias cidades, por conta aí do aumento das chuvas, as rochas ficam mais pesadas, o solo fica mais encharcado, e aí regiões que tenham um relevo íngreme, né, uma inclinação de relevo maior que 30 graus, acaba observando aí o escorregamento. Óbvio que essa ruptura de massa, esse deslizamento aqui, escorregamento de lama, de massa, sai daqui e vai parar em algum lugar. Provavelmente quem está aqui no pé desta região, nas proximidades dessa região inclinada, acaba sendo soterrado por essa massa de lama e sedimento e rocha que veio morro abaixo. O mesmo acontece com as rodovias, né? Então a gente tem terrenos que são muito suscetíveis à erosão, como estradas, habitações, né? Rodovias que cortam encostas bem íngremes, né, junto às regiões serranas, vai acontecer a interdição dessas rodovias por conta aí desses escorregamentos, né? Então, tudo isso é o processo natural de erosão, né? Obviamente que chuva também é um efeito climático de um processo natural. Porém, né, o que a gente fala que é acelerado, o que tem contribuição antrópica, é exatamente quando associa-se ao processo natural a questão aí de riscos e acidentes naturais, por conta de estarmos aqui, ó, numa ocupação de um conjunto habitacional próximo a essa encosta, ou mesmo nas construções em proximidade aí com as estradas próximas em regiões serranas. Tá? Então, a gente acaba que observa grandes deslizamentos que afetam. E isso tem sido muito comum, né, no noticiário atual. Né? A gente vê situações de inundação, vê situações de escorregamento, vê situações de instabilidade de terreno. Podemos observar, né, assoreamento, né? Muita lama chegou na mesma localidade aqui no corpo de água e agora o corpo de água já não tem mais a mesma profundidade, agora já está com muita lama e isso interfere, acaba que afoga os rios, né? Interfere na vida que está aqui dentro e no ecoespaço aí para a distribuição das espécies, né? Vejam, isso volta a ser muito atual, muito próximo. Eu quero só colocar agora. Temos também a questão da inundação e o colapso. O colapso, a gente vai trabalhar sobre o colapso e erosão a partir na semana que vem, tá? Mas o que a gente tem? Muitas vezes nós temos uma erosão que acaba acontecendo nas rochas, que é uma erosão química, né? A água pode percolar nas fraturas das rochas e aí deixar essas rochas mais vulneráveis, mais instáveis e repentinamente, não é tão repentino, porque a gente consegue ver os sinais das rochas, mas muitas vezes não estamos atentos a esses sinais, né? Repentinamente a coisa desaba ou as rochas vêm abaixo, né? Então, associado a todo o processo de retirada através do intemperismo e da erosão, né, de partículas sedimentares, nós temos também a dissolução que pode acabar acontecendo, né, dentro das rochas, a partir das fraturas que essas rochas apresentam, planos, né, de fratura que essas rochas apresentam, e aí para acabar complicando ainda mais essa questão da erosão. Onde estamos? Deixa eu voltar aqui no bate-papo. Muito bem. Vou parar de compartilhar.
Então, para a aula de hoje, eu coloquei ali como lembrete, tá? Essa questão aí da erosão. E para a próxima semana, eu vou disponibilizar para vocês o novo fórum. Então, agora eu queria perguntar, né, se mais alguém tem alguma dúvida com relação ao Fórum 1. Alguém tem dúvida com relação ao Fórum 1? Tranquilo, então. Pode falar, Matheus. Eu acho que demora um pouquinho, viu, Matheus? Aconteceu também na geologia, na disciplina de sexta-feira, que eu adicionei um ingressante e demorou também, tá? Fica atento para que você não perca o prazo de fazer a primeira atividade, porque a primeira atividade já vale 25 pontos, é o fórum. Na próxima semana, pessoal, nós vamos trabalhar no Fórum 2. Então, eu vou disponibilizar o Fórum 2 na próxima semana. Tudo bem? Tranquilo com relação aos conceitos e ao processo erosivo, que a gente vai voltar a esse assunto no Fórum 2. Deixa eu abrir aqui o meu portal para a gente fazer a chamada. Enquanto isso, tá. Geoambiental, deixa eu pegar aqui a frequência, para a gente ver direitinho quem tá por aí. Hoje é janeiro, dia 10. Então, vamos lá. Ana Beatriz, Ana Carolina Tobias e a Ana Carolina Espanholo. Beatriz, Tobias, Espanholo. Aqui também. Beatriz dos Santos, Camila Castro, Camila Ducati. Beatriz, Camila. A outra Camila também tá por aqui. Jones, Gabriela Ganzella, não, desculpa, Ganzelli, Gabriela Larissa. Juntei as duas coisas. Jones, Gabriela e a Gabriela Larissa também tá por aí. Gustavo Cruz, Gustavo Santos. Gustavo, os dois estão aqui. Isabela, Jade, João Pedro, João Victor. Isabela tá aqui também. Jade, ok, todo mundo por aqui. Júlio César, Karen e Lucas. Júlio. Karen não veio hoje. Aqui. E Lucas. Maria Eduarda Bisnoto, Mariana Santos. Mariana. Eu vi você aí, Gabriela. Pode ficar tranquila. A Duda não veio. Nicole, Patrícia e Paula. Acho que tá todo mundo aqui. Nicole, Patrícia e Paula. Uai, gente, a Patrícia entrou, será que ela caiu? Eu viajei, achei que ela tivesse entrado. Sofia, Thaís, Tatiele. Aí, Sofia, tranquilo.
Wesley e Iago. Sara, não te chamei? Não mesmo. Eu pulei da Paula para Sofia. Mas tá aqui, ó. Tranquilo. Só o Matheus que eu não chamei, que tá presente? É, né? E a Patrícia não entrou? Ou vocês viram se a Patrícia entrou? A Patrícia tá com muita falta. Vocês puderem entrar em contato com ela, quem tiver, né? O contato da Patrícia, fala para ela prestar atenção aí. Aqui, ó. Patrícia. Dessa vez ela não me falou nada, se está trabalhando ou não, então não estou sabendo. Salvar. Beleza, então. Então, mas é que ela não me falou nada. Mari, fala para ela entrar em contato comigo, porque eu não sei dos horários dela, né? Para a gente combinar essa questão de ela receber as presenças do assíncrono, né? Aí tem problema não. Só para eu saber do horário dela mesmo. Eu lembro que na disciplina do semestre passado, ela tinha conversado comigo e a disciplina totalmente teórica não tinha problema nenhum. A gente fez um acordo. Fala para ela, por favor, me mandar um e-mail para a gente ver isso de novo, tá bom? Para ela não ficar prejudicada aqui no sistema. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, tá? Espero que vocês tenham uma ótima semana, uma semana de muito trabalho, né? Aqui o nosso semestre começou na quarta, então assim, a gente já começa meio cambaleando, né? Começa na quarta, daí rapidinho já chega o final de semana, mas agora não tem mais essa não. Então, hoje a gente já tem aula presencial em alguns períodos ali na UFO. Vamos ver como que a coisa vai se resolver, tá bom? Qualquer problema que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, que eu tento responder na medida do possível, o mais rápido possível, tá bom? Obrigada a vocês, boa semana e até a próxima. Eu vou interromper a gravação.